algo que eu sinto até hoje. Hoje eu tenho 30 anos Mas acho que um pouco da sua cabeça. e eu, hoje, quando eu estou na rua voltando do trabalho, voltando da minha casa, se eu estiver atrás de alguém, eu me sinto incomodado. Por quê? Porque eu penso que a pessoa que tá na minha frente vai ficar com medo de mim. E o que eu faço? Atravesso a rua ou ando mais rápido para passar essa pessoa, porque ó, eu não sou do mal. Eu tô atrás de você, mas eu não sou do mal. Então, isso é até inconsciente. Eu fico atrás de alguém, eu já quero passar porque eu não quero que essa pessoa pense que eu vou fazer um mal com ela, entendeu? Então, acho que essa herança aí que você tem de sofrer o racismo acabou passando hoje da minha fase adulta, entendeu? Se eu sou um político, pra que eu vou dar arma pra você atirar em mim? Porque se eu te der o conhecimento, se eu te der o entendimento, você não vai querer, você vai me tirar daqui. Porque você vai saber o que eu tô falando pra você é mentira. Você vai me falar que o que eu tô falando não tem como acontecer. Porque, às vezes, outro dia mesmo eu tava debatendo com a menina, conversando com a menina falando. Um dos vereadores, um dos candidatos a prefeito falando que ia ter não sei quantas mil creches. Beleza, tudo bem. Realmente o cara pode no mandato dele fazer as tais creches que tá falando. Só que enquanto ele tá fazendo aquelas 5 mil vagas, estão nascendo 10 mil crianças. Então, aonde que ele tem que ajeitar? É fazer creche ou um planejamento familiar? Ou uma educação na escola para as adolescentes? Que no caso seria uma prevenção. Porque não adianta o cara tá fazendo creche. O cara tá fazendo creche e o outro tá fazendo filho. E aí? Nunca vai chegar num comum. Nem sei o que dizer a respeito disso. Porque, tipo assim, hoje tá muito difícil relacionar com uma pessoa porque a pessoa ela não te assume, sabe? Não sei dizer. E se ela não te assume, como ela vai assumir um filho que não é dela? Então é muito difícil relacionar. Pelo menos pra mim se relacionar com alguém tendo uma filha, pra mim é bem difícil. A mãe, que o filho chega dentro de casa com um tênis novo, a mãe não questiona. E por que só a mãe? Não, porque no caso, sempre é a mãe. No meu caso, sempre fui eu. Na minha família, geralmente como é um caso, são muitas, não sei se eu já comentei, na minha família existe um caso de uma coincidência das mulheres ficarem viúvas. Então meio que é família de mulheres, né? Então, quer dizer, é a mãe. Então eu entendo o quê? Se minha filha chega em casa com um tênis caro, diferente, eu vou questionar com ela. De quem é esse tênis? É da minha amiga. Então eu vou lá perguntar. E vou falar pra ela, não empresta porque eu não tenho condições de pagar, se ela estragar. Agora, muitas mães aceitam, vê as coisas, muitas vezes não impõem o respeito pros filhos, muitas vezes as mães têm medo dos filhos, o filho chega drogado, grita, faz, acontece. Quando a mãe vai tomar consciência, o negócio já não tem mais controle, né? Eu penso assim, porque hoje em dia essa molecada tá bem assim. É um moleque que você viu nascer, você viu crescer e daqui a pouco tá envolvido. Então, eu não consigo entender porque, primeiro, eu não consigo entender porque o homem não consegue assumir a mulher dele, por exemplo. Tipo, você quer sair com a pessoa, você quer ter uma namorada e tudo mais, mas você não assume ela perante ninguém. Eu já não consigo entender a partir desse ponto, entendeu? Então essa pessoa, se ela não consegue assumir a própria mulher, nunca vai conseguir assumir o filho que não é dele. Não consigo entender, de verdade. Pra mim, esse negócio de facção, essas coisas, deles dizendo que tem um respeito, que tudo tem que tirar satisfação, eu acho que não condiz. Porque é como eu já expliquei.
Se eu fosse trabalhar e o cara ficasse ali na beira da minha casa, ó, tia, pode ir trabalhar tranquilo, que eu passo um olho aí nas suas filhas, passo um olho na sua casa, nada vai acontecer. Aí poderia falar que eles estavam fazendo alguma coisa por mim. Agora fala pra mim, o que acontece? Nada. O cara vem, rouba minha casa, o cara vem, estupra minha filha, o cara vem e me agride, aí tá tudo certo. Então, pra mim, eles não querem dizer nada. Melhorou ou piorou a questão desse negócio aí de... Eu acho que piorou. Nesse sentido, eu acho que piorou, porque eles se denominam que eles mandam, né? Nós, aqui é uma irmandade, você tem que respeitar. Você tem que ter a nossa permissão para fazer alguma coisa. É briga de família, você tem que pedir permissão. Que não é o meu caso, porque eu nunca fui pedir permissão nada para ninguém, mas é o que eu ouço dizer, entendeu? Discutiu com a vizinha, não pode discutir. Se chega às vias de fato, porque às vezes você pode se exaltar e chegar às vias de fato, de agredir, vem tirar satisfação porque você agrediu. Pra mim não tem lógica, não tem lógica. Essa história dessa irmandade, dos caras achar que é lei, que eles mandam, que eles dominam, eu não acho certo. Não concordo e não respeito. Eu quero mostrar para ele desde os primeiros dias de vida dele que ele é negro, que a nossa cultura é negra, que os nossos antepassados, eles passaram por isso, eles sofreram aqui no Brasil, mas também tiveram grandes entregas, eles tiveram grandes conquistas aqui no Brasil e hoje também a gente está evoluindo, claro que muito pouco, mas eu quero formá-lo em casa como um cidadão negro, um cara que honre a cor, um cara que tenha orgulho de falar, eu sou negro, eu sou Francisco, se alguém falar, ô negrão, negrão mesmo, com todo orgulho, cara, eu sou negro mesmo, então eu quero que ele tenha orgulho da cor dele. Uma coisa que eu não tive quando eu era pequeno, eu acho que não ter essa conversa em casa, por achar que negro era feio, por achar que sou pretinho. Não, sou pretão, sou negrão, não vem com essa de neguinho não. Sou negrão e eu quero que ele seja um cara confiante. O que eu espero é uma coisa, muita coisa depende delas, né? Depende delas querer. Eu orientar e elas querer a minha orientação, aceitar a minha orientação. Exemplos ela já tem dentro de casa, dentro da família, né? Então, assim, eu quero que elas estudem. Primeiramente, estudam. Elas podem ser o que elas quiserem. Pode ter filho, pode não ter filho, pode optar por opção sexual, qualquer uma que elas quiserem, mas eu acho que o primordial que elas têm que pelo menos falar, ó, fiz uma faculdade, ó, fiz um curso técnico, ainda que seja um curso técnico, mas eu terminei, eu concluí. O que eu espero, que eu tenha muita vontade, que eu tenho fé que isso vai acontecer. É que eu quero muito, desejo muito isso. Tem ferramentas, você tem um canudo para falar, ó, eu me formei. Agora, quando você não se forma, você fazia o quê? Eu parei no ginásio, eu parei na 5ª série, porque eu virei mãe, aí eu fui criar meus filhos, né? É diferente de uma pessoa que tem estudo, né? E só tinha eu de negra, fonoaudióloga, e a gente foi se apresentar no hospital. A gente ia começar um trabalho do teste da orelhinha, da parte do hospital público, que era da prefeitura. A gente, claro, foi eu, a outra fono, a Camila, a minha coordenadora, Doris, e mais uma secretária, Silvia. E a gente foi se apresentar para a médica que ia ser a nossa, que ia ser a coordenadora da triagem no hospital. E quando a minha coordenadora foi apresentar a gente, a médica falou, achando que a Camila, que era loira, os olhos azuis, fosse a fono responsável. Aí a Doris, a minha coordenadora, falou, não, é a Daniela. Aí que eu percebi, sabe, não sei se, mas mais fortemente, sei lá,
que ela, poxa, ela não sei se é por conta da cor, eu acho que sim, porque só eu era a diferente. E que eu seria a fono que ficaria nos finais de semana, que ia ser de cobertura, não a fono responsável por aquele hospital. Aí eu comecei a perceber mais, assim, diretamente. Então, a minha infância lá foi na periferia. Eu tinha muitos amigos negros, tinha amigos brancos também, só que eu não percebia o racismo que nós sofríamos, né? Acho que por não ter conhecimento, por não ser um assunto que nós falávamos em casa, então eu não tinha essa percepção, e eu acho que criança ela é pura, né? Criança não percebe essas coisas que acontecem, e só depois que eu me tornei adulto, e eu acho que eu acabei percebendo até muito tarde o quão racista é a nossa sociedade. Então, na minha infância, eu lembro que eu e meu irmão, na escola, nós éramos chamados de africanos, nós éramos chamados de mussum, e eu sempre fui um pouco mais sério, né? E eu não gostava disso. Eu achava que, africano, eu levava sempre pro lado negativo. E meu irmão não. Meu irmão, ele sempre foi risonho. Ele não era o bobo da turma, mas ele recebia o Mussum e soltava o Forebs, soltava o Sou Memes. Eu não, eu já ficava reprimido, eu já sentia que, por que africano, entendeu? E hoje não, hoje se alguém me chamar de africano, muito, muito obrigado, eu sou mesmo. Hoje se eu vou fazer algum registro, que raça que você é, negro, com todas as letras, com toda a força, entendeu? Então, eu acho que eu passei uma infância sentindo que ser negro, ser pardo, na minha infância era melhor falar ser pardo do que ser negro, entendeu? Então, eu acho que essa evolução das coisas aí que eu pude acompanhar na minha cabeça e que hoje eu penso totalmente diferente. Karina, quer ter outro filho? Não. Não, porque eu só tenho recordações ruins da minha gestação, entendeu? Não tenho nada que eu falo foi lindo, nada. Foi tudo bem difícil. Não tinha um companheiro. Assim, hoje ele é um ótimo pai, não posso reclamar dele, ele é um ótimo pai. Se for pra falar qualquer coisa, pai pra filha, perfeito, eu não tenho o que falar. Mas minha gestação foi sozinha, eu tive que sair de casa, trabalhar pra caramba. Eu parei na 6ª série, com 14 anos. 13 anos, parei na 6ª série. Aí depois, quando minhas filhas já estavam com a média de 8, 9 anos, aí eu voltei a estudar, fiz supletiva e terminei. Hoje eu terminei o 2º grau, não tentei, não me inspirei, não tive alguma coisa que me levasse a fazer uma faculdade. Eu não sei se é pelo fato de eu ter conseguido, que eu prestei o concurso e tô lá nas zoonoses, né? Então, talvez não sei se seja por isso, por comodismo, mas não tentei. Então, eu nunca tive relacionamentos nesse espaço que eu vivi. Eu lembro que até no colégio a gente ia muito pros bailinhos, né? E eu tinha uns amigos no prédio que davam som. Então eles sempre tinham aquelas baladinhas que a gente entrava. E sempre tinha aquela questão de convidar pra dançar, né? Que antigamente tinha isso. E eu sempre era a última. E às vezes quando me chamavam, eu não ia porque eu achava que eles iam, mas pra me zoar, sabe? Uma coisa meio louca. Então eu nunca namorei assim, nesses espaços que eu convivi. Nunca tive namoradinho no colégio, nada disso. Eu namorei, fui namorar tarde também, né? Meu primeiro namorado foi com 24 anos. Então, não foi nesses espaços, igual não no trabalho, não na escola, também na faculdade também não. Até eu lembro que a gente, na faculdade tinha interfonos.
Então a gente viajava pra fazer os jogos de fono, né? E tinha o pessoal da USP, da Poli, e tinha as baladas todas, eu sempre ficava ali, mas eu nunca ficava com ninguém. Sempre ia com as minhas amigas, todas, mas nunca me mantinha um relacionamento, nunca tive um relacionamento com ninguém assim, de faculdade, de colégio, nada disso. Não sei se era porque eles também não gostavam, sei lá, ou também nunca, não sei porquê, não sei, não tem uma resposta, mas eu nunca tive. Então, o que eu tava falando. Que muitas das mulheres acham que o fato dela não ter um parceiro, não ter um companheiro, ela tá sozinha na vida. E não é isso, né? Tipo, acho que a gente não tem que achar que a gente precisa de um homem. Porque a gente não precisa de um homem. Precisa de uma mulher. Nem de uma mulher. Eu acho que eu sofri menos preconceito por conta da condição que meu pai teve. Então, se eu for analisar o passado, o meu avô, ele foi militar, ele tinha uma cabeça bacana, então ele criou meu pai com uma cabeça bacana, meu pai pôde ter um emprego melhor e eu e meus irmãos tivemos acesso a algumas coisas que outras crianças negras não tiveram. Eu acho que essa questão de tonalidade assim, eu acho que não. Eu acho que foi mais a condição do meu pai ter melhores condições, entendeu? Mas eu acho que eu sofri mais do que meu irmão, porque eu me abalava mais que ele. Por mais que as pessoas enchessem mais o saco dele porque ele era gordo, ele era dentuço, fora desses padrões, né? Ele era muito mais atacado do que eu, só que ele sempre recebia essas brincadeiras, esses bullying de uma forma positiva, porque sempre quando alguém dava nele, ele já jogava outra e soltava um sorriso e tocava o barco, entendeu? Eu não, eu já sofria por ele, já pensava em todo mundo em casa, entendeu? Ah, por que estão zoando ele e não estão zoando fulano do lado, entendeu? Esse negócio de negro é muito relativo das pessoas e às vezes do próprio negro se aceitar, né? Você não acha que às vezes o negro tem dificuldade porque ele mesmo não se aceita? Ele mesmo não enxerga o que ele pode alcançar, o que ele pode conquistar. Ele tem medo. Se houve um primeiro preconceito, alguma atitude com ele, talvez por conta daquilo se fecha e não quer passar por vergonha, por outro transtorno e fica naquele mundinho ali, né? Talvez eu acho que seja isso também. Ou não? Você, o que você pensa? O que você acha do que eu estou te falando? Na minha concepção, nossa sociedade ela vive com alguns conceitos muito enraizados. Então, se você quer ser um negro feliz na sociedade brasileira, você tem que seguir certas doutrinas, você tem que se passar por alguns papéis que às vezes você não quer passar. E quando você acaba tendo sonhos, tendo outros objetivos, você acaba pisando em algumas feridas, tocando em algumas feridas que as pessoas que são mais conservadoras, elas não querem sentir. Então, ser homem negro hoje para mim é isso, é ter uma luta diária contra os seus sonhos, contra os seus pensamentos
e lutar pra ser visto, lutar Me diz pra que ter sou os ridículo. direitos. Então, Me são diz que essas sou ridículo, nos teus olhos sou mal visto. Diz até tenho uma índole, mas no fundo tu me achas bonito, lindo. Aê, negro sempre é vilão. Até meu bem, prova que não, negro sempre é vilão. Até meu bem, prova que não, é racismo meu não. Todo mundo é negro de verdade, é tão escuro que percebo a menor claridade. E se eu tiver barreiras, pulo, não me iludo, não. Com essa de classes do mundo, sou um filho do mundo, um ser vivo de luz e lei de